Você está precisando fazer a representação de um corte em um projeto de arquitetura. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a representação de um corte em um projeto básico através do desenho técnico manual. Nos últimos meses eu postei alguns vídeos mostrando como fazer a representação básica de planta baixa e planta de cobertura, e o link eu estou colocando aqui em cima para você poder assistir também. Já aproveita, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, compartilha com os amigos, porque dessa maneira você nos ajuda a continuar mantendo o conteúdo de qualidade aqui no YouTube. O vídeo de hoje é bem detalhado, por conta disso ele ficou um pouco longo, então não esquece da pipoca, não esquece da marmitinha aí do lado, para você poder acompanhar legal essa aula que é bem detalhada. E bora pro vídeo! O importante é eu ter a planta baixa fixada sobre a mesa, e a posição da planta baixa vai variar de acordo com o corte apontadas para cima. Por exemplo, se eu vou fazer o meu corte A, eu vou colar a planta baixa nessa posição, com as setas apontadas para cima. Se eu fosse fazer o corte B, eu teria que rotacionar a minha planta baixa. Estou aqui com a planta de cobertura para poder exemplificar melhor. Então aqui eu estou fazendo o corte A, vou colar a minha folha assim. Se fosse o corte B, eu teria que colar a folha de ladinho, sempre com as setas para cima. Se eu tivesse aqui um corte C passando nessa posição e apontando aqui para baixo, eu teria que também rotacionar a minha folha, sempre deixando as setas para cima. Para a confecção do corte, eu tenho que ter a planta baixa e a planta de cobertura em mãos. Colei a planta baixa na mesa, o próximo passo é colar uma folha em branco, alinhadinha com as setas do corte. Então, colei alinhadinha com as setas do corte porque eu só vou enxergar o que tem das setas para cima, o que tem das setas para baixo eu não enxergo. Alinhadinha com as setas do corte porque eu só vou enxergar o que tem das setas para cima, o que tem das setas para baixo eu não enxergo. Na representação dos cortes, nós sempre temos que imaginar que, de acordo com a posição da linha do corte, onde eu vou ter a indicação das setas, tudo que estiver atrás dessa indicação das setas, eu não vou representar no corte. Nessa imagem, nós percebemos como colar a folha em branco sobre a planta baixa. Então aqui eu cortei a edificação e estou olhando em direção às setas. É como se eu retirasse essa parte que está atrás das setas e eu vou representar somente o que está na frente, ou seja, somente o que eu estou vendo. E aí o resultado seria esse. Iniciando a representação do meu corte, eu vou fazer aqui a linha do solo, um pouco acima aqui da minha folha em branco. Não precisa ser muito no meio, porque eu sei que a altura da minha edificação é baixa. A altura do pé direito é apenas 3 metros, então se eu medir aqui com um escalímetro, eu sei que 3 metros é muito pouco, acaba sendo bem baixo. O pé direito é a altura entre o piso e a parte de baixo do forro. Ou seja, no corte seria dessa linha de cima do piso até aqui embaixo do forro. Fiz a linha do solo, eu começo então puxando as linhas das paredes, que foi o que eu já fiz aqui. Eu alinhei certinho com a linha das paredes e fui puxando. Então nesse caso eu vou puxar essa parede que está em corte, alinhei o esquadro, puxei as linhas, alinhei e puxei. Aqui também essa parede está em corte, então eu alinho e puxo. Aqui também está em corte, vou alinhar e vou puxar. Aqui na linha onde passa o corte, eu não estou cortando parede, eu estou apenas tendo ela em vista, então eu vou puxar somente esse cantinho de fora, eu não puxo esse cantinho de dentro, porque eu não corto a parede. Aqui nós temos o modelo representado no ArchiCAD. Pela posição do corte, nós percebemos que este passa sobre a parede do banheiro onde há a janela, a parede do banheiro onde há a porta, e temos em vista a parede e a porta da sala. Neste caso, vamos puxar somente este cantinho da parede, pois não estamos cortando a parede da sala, ela está apenas em vista. Veja no 3D. Este é o 3D da nossa edificação.
Vamos passar o corte em perspectiva. Neste momento, nós conseguimos ver a representação da perspectiva em corte. Nas paredes do banheiro, onde consta a janela e a porta, nós vamos puxar as duas linhas e vamos representar a espessura da parede. Já na parede da sala, eu estou apenas visualizando-a em vista, portanto, vou puxar apenas o cantinho da linha da esquerda. Deste modo, eu só irei representar a espessura da parede quando a linha do corte passar sobre a parede. Se a parede estiver em vista, eu vou ver apenas a linha de fora. Vou simular um exemplo. Digamos que nós temos aqui um pilar que está passando fora da parede, porém a linha do corte não está cortando esse pilar. Ou seja, eu estou apenas vendo ele em vista no meu corte. A representação dele ficaria da seguinte maneira. Como eu não corto ele, eu puxaria as duas linhas da parede, porém eu só vou fazer o traço forte no que eu estou cortando. Ou seja, nessa parede onde eu consigo enxergar inclusive os tijolos, eu farei traço forte. Já neste pilar que eu não estou cortando, eu faria apenas duas linhas com traço médio. Feito isso, eu vou representar os níveis. Eu tenho que representar os níveis dos ambientes que estão em corte. Então, começando aqui pelo nível do BWC. Tem dois níveis, o nível do BWC e o nível do box. Então, o nível do BWC é mais 20. Então, eu vou lançar da linha do solo para cima, mais 20. Pego aqui no escalímetro, alinho, marco os 20 centímetros e puxo com a régua T a linha do nível. Essa região aqui, esse quadradinho, é a minha varanda. O nível da minha varanda é mais 10. Então eu venho aqui com o escalímetro, marco os 10 centímetros e agora eu já faço a minha linha na horizontal. Depois de lançar os níveis, eu vou lançar o pé direito dos ambientes. Lembrando que o pé direito é a altura entre o piso e o forro. Começando pelo pé direito do banheiro, que é 3 metros, eu venho a partir do nível, que é 20, e lanço 3. Vou fazer uma linha aqui. O pé direito da minha varanda é 3 metros e 10. Então, se eu lançar a partir do nível 10, 3 metros e 10, vai bater exatamente aqui com a mesma linha do pé direito do forro. Lancei o pé direito do ambiente e agora eu vou lançar a espessura do meu forro. O forro vai ser de laje de lajota cerâmica. A laje de lajota cerâmica vai ter 12 centímetros de espessura. Tem que ser para cima os 12 centímetros. Nesta imagem, nós percebemos como funciona uma laje de lajota cerâmica. Há diferentes alturas que eu posso estar colocando na minha lajota e as lajotas são encaixadas na treliça, que é essa peça que vai dar a sustentação para a nossa edificação. Então aqui tem as treliças e tem essa malha de ferro que vai sobre a lajota e depois vem a camada de concreto para finalizar a execução da lajota cerâmica. Essa é uma imagem de baixo, eu consigo ver as treliças, aqui também tem as treliças. Olha só aqui como funciona, né, os encaixes. Esses tubinhos pretos é para passar a fiação. E essas treliças, elas vão exatamente no encaixe das lajotas. Olha só como que funciona. Olhando por baixo aqui o local onde vai passar a fiação. E esta é uma laje de EPS, que são os blocos de isopor. Também tem as treliças, depois vem o bloco de EPS sobre elas. Com a minha laje, eu já vou fazer os beirais. Então eu vou puxar a linha tracejada que representa o meu beiral e vou marcar aqui embaixo. Então até agora eu tenho o nível de 20, o pé direito de 3 metros e para cima eu lancei 12. E agora eu vou representar a minha janela do banheiro. Como eu estou cortando, a linha do corte ela passa bem no meio da janela, eu vou ver ela. Se a linha do corte passasse aqui, fora da janela, eu já não representaria esta janela. A altura da J1 é 80 por 60 e 1,50.
Lembrando que 80 é a largura, 60 é a altura e 1,50 é o peitoril. O peitoril é a altura da janela em relação ao piso do ambiente. Então, do nível 20 eu lanço 1,50 m e desse 1,50 m do peitoril eu lanço a altura da janela, que é 60 centímetros. Vou fazer a representação da esquadria da mesma maneira que eu fiz na planta baixa. Agora, a representação da P2. Eu percebo também que a linha do corte está passando na P2. As dimensões da P2 são 80 por 2,10. Então, 80 é a largura que está na planta baixa e 2,10 é a altura. Então, esses 2,10 eu vou lançar a partir do nível do ambiente. Como a porta está abrindo para o lado direito, eu tenho que fazer o seguinte: vou lançar dessa linha para dentro 5 centímetros, que é a espessura da porta. Por que eu estou fazendo a porta assim? Nos cortes é uma regra, portas e janelas sempre fechadas. Então essa linha aqui eu posso até reforçar ela um pouquinho mais, porque vai ser a lâmina da minha porta em corte. Então aqui essas duas linhas que eu vou fazer mais firmes vão representar a esquadria da porta em corte. Essas duas linhas ficam mais firmes porque estão em corte e essa linha ela fica mais fraquinha porque vai estar em vista esse cantinho aqui da parede. Por isso que daí essa linha aqui da esquerda tem que ser mais fraquinha. Veja, quando o corte está passando na edificação, eu estou cortando somente a lâmina da porta. Já a parede estará em vista. Mesma coisa acontece na janela. Eu vou cortar somente a esquadria da janela. A lateral estará em vista, portanto também com traço médio. A 1,10 m eu vou lançar a altura da minha maçaneta. Vou fazer aqui um quadradinho de 5 centímetros mais ou menos para cada lado. E aí vai representar a maçaneta da minha porta. Agora que eu representei a porta em corte, eu vou representar a porta em vista, é a P3, e a porta em vista ela está abrindo para o nível 20, ela está na sala. Então eu vou pegar aqui a referência do nível do banheiro, que é o mesmo nível da sala, vou fazer uma esquina aqui e vou puxar as larguras lá da P3, que é a porta que está na sala. Agora eu pego a partir do nível 20 e lanço 2,10 metros. Vai ficar na mesma altura da porta do banheiro. Vou tirar aqui essas sobras. Agora eu vou fazer aqui na mesma altura da outra maçaneta um quadradinho também, mais ou menos com 5 centímetros de distância do final da porta, e aí eu represento a maçaneta. Ficar um retângulozinho de 5 por 10, apenas para detalhar que aí é a maçaneta. O modelo da maçaneta poderia ser inclusive diferente lá no momento da execução da obra. Agora eu vou fazer a espessura do piso do meu ambiente. Então o meu piso ele vai ter 10 centímetros de espessura. A espessura do meu piso será de 10 centímetros. Então eu vou lançar do nível 20 para baixo 10 centímetros. E aqui eu vou fazer a espessura do piso. Essa linha de baixo é a linha do solo. Eu vou retirar ela. Vai ficar ali somente a espessura do piso. E agora eu vou representar as vigas baldrame. A viga baldrame eu vou lançar dessa linha do piso para baixo 40 centímetros. Vai ter a mesma espessura da parede. Vou fazer todas as vigas baldrames na mesma profundidade. Vou colocar aqui do lado que a viga baldrame tem 40 centímetros de profundidade.
A viga baldrame é um elemento estrutural que acompanha as paredes e fica logo abaixo delas no solo. Nessa imagem, nós percebemos o início da execução de uma obra, onde é possível verificar a existência de um gabarito, que são essas estruturas com essas linhas esticadas, de maneira que essas linhas vão auxiliar o mestre de obras a iniciar a execução. Percebemos também a existência das caixarias, que é através delas onde é moldada a viga baldrame, de modo que aqui é colocada a ferragem e o concreto. A profundidade da viga baldrame é um elemento que depende também do projeto estrutural. Um fato interessante é que através das vigas baldrame na obra já é possível identificar como será a disposição dos ambientes após a edificação estar concluída. Ou seja, nos exemplos que nós vamos representar, onde houver paredes, haverá uma viga baldrame logo abaixo. Agora nós vamos representar as vigas. As vigas com 30 centímetros de altura e elas estarão em cima de todas as paredes e nos locais que eu tiver aqui na planta essa linha tracejada e aqui na planta está escrito logo aqui abaixo projeção viga, então quer dizer que aqui eu tenho uma viga. Em todas essas paredes aqui a gente vai estar fazendo sempre acima delas uma viga de concreto para sustentação da nossa laje. Então eu vou pegar aqui da laje para baixo, marcar os 30 centímetros da viga. Então sempre que na planta eu ver essa linha tracejada aqui, estiver escrito projeção de viga, eu tenho que desenhar a minha viga em corte nesta posição. Sempre que a linha do corte passar então sobre essa linha tracejada da viga, eu devo representar a minha viga em corte. Na perspectiva, nós conseguimos visualizar como ficaria a representação da viga em corte. A dica é a seguinte: sempre que a linha do corte passar por essa linha tracejada, imagine que é como se estivesse passando sobre uma parede, pois quando fazemos paredes, fazemos sempre a viga em cima. Todavia, como é só uma linha tracejada, não vamos desenhar a parede e somente a viga. Agora nós vamos fazer a representação do solo aqui embaixo. A representação do solo, o ideal é que o solo acabe paralelo com a edificação. Então eu vou fazer aqui uma linha, alinhado com o degrau, do lado de cá também. E a profundidade que eu vou jogar aqui do solo é o suficiente para tapar as vigas baldrame. Então no caso, se eu jogar aqui da linha do solo para baixo 60 centímetros, já é o suficiente. Vou tirar os excessos. E agora eu vou pegar o esquadro de 45 graus e vou fazer a rachura do meu solo. A rachura é uma representação que nós podemos encontrar outros exemplos de outros materiais lá na página 24 da NBR 6492. Essa é uma rachura, uma sugestão para o solo em corte, mas lá eu vou ter rachuras de representações como, por exemplo, madeira em corte, concreto em corte. O principal intuito das rachuras é representar e identificar alguns materiais, tanto em vista como em corte. Estes são os exemplos apresentados na NBR 6492 e alguns deles são concreto em vista, concreto em corte, mármore e granito em vista, madeira em vista, madeira em corte, entre outros. Agora eu vou fazer a representação da rachura do concreto em corte do meu piso. São pontinhos. Vou fazer triângulozinhos também no meio, bem pequenininhos, para mostrar que esse é o meu material de concreto em corte. Agora nós vamos fazer a representação do nosso telhado. Para isso eu tenho que interpretar a planta de cobertura, identificando onde passa a linha do corte
o corte A está passando perpendicular à cumeira. É sempre importante identificar onde passa a linha do corte e onde está a cumeira. Toda vez que a linha do corte passar perpendicular à cumeira, o formato do meu telhado será triangular. Ou seja, se a linha do corte passa perpendicular à cumeira, sempre o formato do meu telhado será triangular. Agora, se a minha linha do corte passasse paralela à cumeira, então a cumeira está passando aqui e a linha do corte está passando aqui. O formato do telhado então seria retangular. Veja, linha do corte passando e a cumeira estará paralela à linha do corte. Este é o formato de um telhado quando a linha do corte passar paralela à cumeira, um telhado retangular. E já quando a linha do corte passar perpendicular à cumeira, eu terei um telhado triangular. Veja, este é o resultado de um corte onde a linha do corte estaria passando paralelo à cumeira, o formato do telhado retangular. Identificando o formato do telhado, eu tenho que calcular a altura da minha cumeira através da seguinte fórmula: H igual x vezes o I dividido por 100. H é a altura da minha cumeira. Então, se eu vou ter o formato triangular, qual que vai ser a altura que eu vou subir aqui? X é a distância do meu beiral até a minha cumeira, que no caso é 3,47,5. E o I é a inclinação da minha telha, que é 35%. Será 121,62, ou seja, 121 centímetros, ou 1,21 m. Como que eu vou fazer? Então, a minha cumeira está passando bem aqui no meio da cobertura, então eu vou pegar e vou lançar do beiral para dentro, 3,47,5. E a partir deste ponto eu vou subir a altura da cumeira, que é 1,21 m. Praticamente eu marco 1,20 m. E agora basta ligar deste ponto com a linha da parte de cima da laje. Esse é um exemplo de telhado que nós estamos fazendo. Existem outras modalidades de cobertura, existem outras maneiras de fazer o beiral. Por exemplo, a gente está fazendo a cobertura alinhadinha com a laje. Poderia fazer um formato de telhado, onde a cumeira poderia estar passando rente aqui à parede. Aí a inclinação seria diferente. Então, cada telhado eu tenho que observar o modelo para poder representar. Aqui é um exemplo comum que nós encontramos em algumas residências. Olha, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando ele por aqui. Semana que vem tem a continuação. Então não deixe de se inscrever no nosso canal para você poder continuar acompanhando como representar um corte em um projeto básico de arquitetura. Até mais!